Quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. Cristo, com essa palavra, nos faz ver um mistério que não é que se passou na história, mas que está na história, no momento presente da história, em cada momento presente. Padre, que loucura é essa? Ele foi elevado na cruz lá atrás. Pois bem, a nossa história de fé diz que nós seguimos um Deus que entrou na história, porque eu pequei, porque eu, seduzido pelo inimigo, pela mentira de uma vida feliz sem Deus, caí e rompi com esse crer no inimigo, rompi com os laços com Deus. Deus, porém, jamais rompeu o seu querer bem por mim e não desprezou a obra que criou. Eu creio, e minha fé me diz, que esse Deus veio na história. O Filho, o Deus que é uno e trino, o Pai enviou o Filho, a palavra por meio de quem tudo foi feito, e a palavra que criou tudo, recriou tudo, conduzindo e salvando a humanidade, o homem que perdeu a condição de filho, que feriu-se pelo pecado, que afastou-se por causa da rebeldia de seguir a voz do inimigo e não a voz de Deus. Minha fé me diz que o caminho desse Deus a quem eu sigo é o caminho desde sempre de crer nele. É o caminho que me indica a trajetória de adesão. Diariamente ouvir a palavra, que é o verbo que se fez carne. Ouvir sempre e em toda parte o mesmo verbo que hoje me fala. Falou, fala e falará. O Senhor que entrou na história, que ensinou e fez discípulos. O Senhor que iniciou um tempo de graça na história, é o tempo da igreja. E por igreja não se entendam templos em primeiro lugar. Entendam-se pessoas que escutam, pecadores que em todo o tempo escutam a palavra e por ela são novamente conduzidos. Nossa fé nos diz que em cada missa que eu vivo, a mesma árvore que foi erguida e onde Cristo foi crucificado, esta mesma árvore atualiza, esse mesmo mistério acontece. Não é uma nova paixão, não é uma nova morte e não é uma nova ressurreição. A missa é o mesmo mistério do monte onde Cristo foi crucificado. Ele é elevado na terra. Se naquele tempo era visto aos olhos da carne, hoje ele é visto também aos olhos da carne, mas sob a aparência de pão e vinho. É palavra conduzindo, pão e vinho repetindo a mesma presença, alcançando todos em cada tempo, atraindo todos em cada tempo, elevado na terra em cada altar. Esse mistério é o mistério do que nós estamos vivendo agora. Teus olhos veem? Teus ouvidos ouvem? Nós não mudamos muito em relação ao primeiro homem e à primeira mulher. Marcados pela divisão do pecado, ainda preferimos ouvir a voz do inimigo que nos sugere felicidade sem Deus. Basta ver o quanto nós usamos a desculpa do nosso estado de vida, usamos a desculpa da nossa idade, usamos a desculpa das nossas fraquezas, usamos tantas desculpas para ouvir menos a Deus e segui-lo do que seguir o céu. Damos mais voz aos nossos reinos, ao nosso jeito, ao nosso mundo, que é o mundo do Senhor nos conduzindo. Irmãos, irmãs, o mistério é o mesmo. O Cristo que está e recompõe é de sempre e para sempre.
Quando eu e você vamos nos render? Alguém certa vez disse que a história ensina. Eu digo em partes, porque eu posso aprender a história, mas se não mudar o coração, a história vai se repetir, com seus erros, sobretudo. Nós fomos feitos escravos por causa da mentira do inimigo. Somos feitos escravos hoje. Por que não aprendemos a lição da história? Porque talvez nós ainda não tenhamos ouvido aquele que século a século, de sempre e para sempre, sobretudo agora nessa missa que estamos vivendo, de novo se apresenta no mistério da Santa Cruz, no mistério desta árvore erguida para atrair todos. Quando você vai crer em Deus? Quando você vai apostar de fato nele? A história, sim, educa, desde que eu me abra ao Senhor da história e do tempo, o Senhor de sempre e para sempre. Amém.